Doutor Luiz Fernando, advogado, estamos ao vivo, direto da Nova TV, contigo, e também está com a gente o médico, doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, advogado, houve uma condenação através de uma ação ajuizada por ti, referente ao não pagamento devido, base dos agentes de saúde de endemia, e parece, eu queria que o senhor pudesse esclarecer, que o prefeito continua cometendo irregularidades, não pagando o salário básico dos funcionários, os servidores da área de endemia. É isso mesmo, doutor? Boa noite, Marconi. Boa noite, doutor Luiz Fernando e os telespectadores da Nova TV. O que acontece, Marconi? A gente está assim, muito inquieto com essa situação, porque além da vitória que nós obtivemos na Justiça através da sentença em sede de mandado de segurança, a Câmara de Vereadores também aprovou por unanimidade a lei municipal que daria exatamente esse reajuste que já tinha previsão legal através de uma lei federal, mas me parece que 5% desse valor, né, em cima de 95% de repasse por parte da União, através dessa lei federal, esses 5% deveriam ser disciplinados por essa lei municipal. Enfim, o que a gente está discutindo aqui, Marconi, nada mais é do que o seguinte: se o dinheiro já pertencia aos agentes comunitários de saúde e controle de endemias, por qual motivo esse dinheiro que já estava estabelecido, hoje já pertencia a esses servidores, foi gasto com uma outra coisa? Por quê? Porque nós, através do pagamento desse mês, percebemos que o dinheiro não foi creditado dessa diferença entre 2019, um ano inteiro, mais o complemento desses meses até julho deste ano, ou seja, totalizando aí 19 meses de salários defasados, e essa defasagem não foi acreditada aos vencimentos desses servidores. Então, eu prontamente, entrando em contato com a presidência da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde e Controle de Endemias, já estaríamos elaborando uma ação civil pública por improbidade administrativa, porque não vejo outra saída a não ser acionar o judiciário para que possa punir o gestor que, com dinheiro em caixa, não devolve aquilo que é devido aos servidores, especialmente nesse momento de pandemia, que seriam os agentes comunitários de saúde e controle de endemias. Doutor Luiz Fernando, médico. Doutor, por que é tão difícil para essa gente fazer o bem àqueles que mais precisam, aos heróis, principalmente as pessoas que trabalham na saúde, que são fundamentais? Nesse caso, a justiça bateu o martelo, mandou pagar, e o prefeito continua fazendo maldade com os agentes da saúde, doutor. Quando que isso vai acabar, doutor? Marconi, primeiramente queria mandar um abraço pro meu xará, doutor Luiz Fernando, advogado, que tem um carinho muito grande pela população, está sempre com causas sociais, ele está de parabéns, é um cara que eu admiro muito. É um grande guerreiro, é um cara que luta realmente pelo povo. Quantas vezes eu estive com o doutor Luiz Fernando, advogado, lutando por um doente no Rio Sertã. Esse homem também é outra pessoa extraordinária. Marconi, a verdade seja dita. Veja bem, eu fiz uma audiência pública quando eu era vereador, chamei o Ministério Público do Trabalho, mostrei que estavam ganhando os funcionários, queria até que o doutor Luiz Fernando, advogado, pode comentar isso. Alguns funcionários, ou quase todos, da prefeitura, exceto alguns que têm folhas salariais exorbitantes, que nós vimos esses dias nos noticiários, ganhando salários muito grandes comparado salário com de Marajá. De Marajá, que ganha menos, a maior parte dos servidores que trabalham de verdade ganham menos que o salário mínimo. Eu denunciei isso ao Ministério Público do Trabalho e realmente nada mudou. Não por causa do Ministério Público do Trabalho, mas o prefeito ou quem estava na frente desse setor engambelou alguém ou enrolou alguém para não pagar o que é de direito e justo. E é falta de sensibilidade, de amor. Você vê em todo mundo, os profissionais de saúde estão sendo homenageados, estão ganhando, aumentou o salário
pessoas sérias, aumentaram os salários dos profissionais de saúde, viram a importância do profissional de saúde nesse momento de pandemia, e o prefeito nem sequer pagou, esse prefeito, né, porque os outros pagaram o 13º, a metade do 13º, que historicamente em Friburgo era dado em junho. Até hoje nem se viu mais metade do 13º. Você vê, o agente de endemia nessa fase agora, ele é muito importante, porque são profissionais de saúde que estão na rua, que vão de casa em casa, que podem até ajudar a triar o Covid-19. E eles são desmerecidos, como todos os profissionais da saúde e também os da educação, Marconi, que mostra total desrespeito desse governo que só protege eles. Desde o início eu falei para você, Friburgo, Marconi, ele tem que ser olhado, tem que ter um olhar para todos. E ele não. Infelizmente a gente viu folhas salariais estrondosas, todos os puxa-saco dele ali em volta, tudo ganhando mais de 10 mil reais, e o coitado do cara que carrega o piano, do trabalhador que se arrisca com a vida dele, ganhando muitas das vezes menos que o salário mínimo, que a base salarial do Raul Sertã é R$ 848 reais. Isso já mostra um desrespeito e uma falta de consideração com a vida que esse cara tem com os nossos servidores que são tão judiados, tá? É uma pouca vergonha. Doutor Luiz Fernando, advogado, diante das palavras brilhantes, sábias do doutor Luiz Fernando, médico, e a gente fica perplexo, né? Tem secretário que está ganhando 16 mil, mas para pagar o funcionário do agente da saúde de endemia, pagar o justo, ele não quer não, doutor. Exato, Marconi. As palavras do doutor Luiz Fernando são brilhantes. Você veja só como ele já tem essa visão, ou já exerceu inclusive isso na prática, convocando uma audiência pública para colocar a par das autoridades competentes, nesse caso o Ministério Público do Trabalho, do que estava acontecendo em relação ao funcionalismo público ligado à área da saúde, né? E agora fazendo o adendo aqui também a questão dos servidores também na área de educação. Bom, Marconi, é o seguinte, a questão da nossa cidade, parafraseando aí, pegando o gancho que o doutor Luiz Fernando colocou e falou com muita propriedade. Enquanto continuarmos com essa questão de se preservar a elitização do funcionalismo público em Nova Friburgo, nós não teremos governo que se sustente. Ou seja, você pode perceber, e é uma análise que eu faço há de muitos anos, que algumas cadeiras importantes e estratégicas no governo são ocupadas pelas mesmas pessoas de maneira alternada. Não se dá a oportunidade em Nova Friburgo de se aparecerem pessoas talentosas, como tem diversas pessoas com capacidade para estar ocupando secretarias estratégicas da nossa cidade. Não. Aqui se faz o caminho inverso. Se aposta sempre no mais do mesmo esses que tem pessoas com coordenação na justiça, que atualmente, inclusive, ocupam cadeiras de secretaria. Isso é público e notório, não preciso citar nomes. Todos nós aqui já estamos acompanhando isso há muito tempo. Existem pessoas que têm a pachorra de, pro grupo de WhatsApp, falar que o paciente precisa morrer para resolver uma demanda judicial, ao invés de trabalhar junto com as pessoas de estratégia da família, que é o caso dos agentes comunitários de saúde, controle de endemias, porque é possível sim fazer a diferença através das associações de moradores, como outrora já foi o Conselho Municipal de Associações de Moradores trabalhando em conjunto com esses agentes, inclusive podendo atingir as cirurgias eletivas, que é um problema crônico na nossa cidade, que nós sabemos que a todo instante, eu particularmente, a todo instante tem que ajuizar várias ações para que pessoas possam ser atendidas com cirurgia, porque o hospital não dá vazão a essa demanda. Solução tem, são várias. Basta ter atenção para o que funciona nessa cidade, ao invés de ficar prestigiando alguns segmentos, algumas pessoas e alguns grupos e subgrupos que ganham salários astronômicos, mas que na verdade não desempenham papel nenhum. O único papel que algumas pessoas desempenham aí é passar o cartãozinho do final do mês e ganhar um dinheiro que é absurdamente injusto.
Pode ser até que essas pessoas tenham consciência de alguma coisa, então consigam dormir à noite, não sei como. Eu particularmente costumo dizer o seguinte: o obreiro é digno do seu salário, assim como diz a palavra de Deus. As pessoas mal trabalham, ganham uma fortuna, outras pessoas que trabalham tanto quanto mais têm funções estratégicas na cidade e ganham menos que o salário mínimo. Aí eu te pergunto, existe sustentabilidade, existe moral, existe alguma coisa que sustente um governo como esse? Marconi, doutor Luiz Fernando, qualquer outro governo, se não tivesse alguma coisa de muito suspeito, como tem esse, que até hoje não caiu, porque alguma coisa muito grande há por trás para sustentar 4 anos de um desgoverno, onde no segundo ano de governo, no mínimo, tinha que ter tido uma intervenção da Polícia Federal, como teve, quase chegando a nomes, e não aprofundaram ainda as investigações, porque não é possível. A gente não consegue entender. O Brasil mudando, o povo clamando por mudança, a gente em meio a uma pandemia, eles não se sensibilizam com nada. Eles só querem ver o benefício próprio do subgrupo, daquele grupo que fica por trás, dando as diretrizes totalmente equivocadas para administrar uma cidade maravilhosa como Nova Friburgo, com pessoas super capazes, mas infelizmente abaixo de um governo que está simplesmente aniquilando a nossa cidadania, aniquilando os talentos, as possibilidades, as esperanças e tudo mais que pode ser feito de bom nessa cidade. Esse governo tem um ponto final. Por quê? Porque é um governo venal. É um governo que simplesmente se prende a pormenores, que investe, inclusive, parte do nosso dinheiro na morte, investindo em serviço funerário. 400 caixões. Doutor Luiz Fernando está lá na linha de frente, lá do Covid. Aí eu te pergunto, como é possível, doutor Luiz Fernando, um médico como o senhor que está lá, colocando lá, obviamente pelo seu ofício, a sua vida em risco, e outros médicos, profissionais de saúde, precisando realmente de suporte, e o dinheiro público sendo investido na outra via, em caixões e sepulturas. Me explica. Alguém pode me explicar de uma maneira que eu possa entender? Doutor Luiz Fernando, meu xará, as palavras do senhor sempre são sábias, inteligentes do lado do direito. E investindo em botar, aumentar a obra da ciclovia. Aumentou semana passada R$128 mil a obra da ciclovia, que ninguém viu ainda, que tem poste no meio. A prioridade desse homem aí não é saúde, nem muito menos os funcionários dele. Você quer ver uma coisa? O Marconi é um excelente advogado e o senhor, para mim, sempre foi um dos maiores advogados de Nova Friburgo. Eu quero tirar uma dúvida com vocês dois, que são 2 juristas. Me respondam, essa quantidade de ação trabalhista que a Prefeitura está sofrendo, essa quantidade de ações judiciais que a Prefeitura está sofrendo, isso é provado que hoje deve ser a maior da história. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores, os dois, queria até fazer para o Marconi também. Isso não caberia uma renúncia de receita por perda? Porque você está jogando fora o dinheiro público, pagando indenizações que não era necessário. Doutor Fernando, isso é uma verdade o que o senhor colocou. E eu vou além. Existiu uma prefeita na nossa cidade durante 2 mandatos, no início dos anos 2000, que foi a precursora nesse número absurdo de reclamações trabalhistas. Que conseguimos em Nova Friburgo, olha só que interessante, fizeram todo tipo de arbítrio nessa cidade. Saquearam os corpos públicos. E que me parece que agora, recentemente também, a atual Câmara de Vereadores, não sei se são todos os vereadores, não vou aqui ser leviano de falar em nome de todos, mas me parece que avocaram aí, eu não sei bem, Marconi, não sei bem do Fernando, que essa prefeita, ex-prefeita da nossa cidade, ia ser homenageada. Aí você começa a ver exatamente como é que os valores da nossa cidade estão invertidos. Nós temos um passivo trabalhista que é praticamente impagável, que o próximo prefeito que entrar vai ter que administrar um passivo absurdo trabalhista. E eu pergunto, o que essas pessoas ganham na nossa cidade? Uma homenagem. Eu lembro como se fosse ontem, até porque eu tenho o suporte do Dr. Marconi,
já não é de hoje, em relação à cobertura do trabalho que nós fazemos. Eu, como sempre fui um advogado envolvido com a Associação de Moradores, eu vi o desespero e o pânico das pessoas passar aquela situação humilhante e degradante, de estarem nessa insegurança jurídica em relação à NITCOP e o que aconteceu na sociedade durante 8 anos. Aí eu lhe pergunto, doutor Luiz Fernando, e pergunto Marconi, será que esse passivo atual, muito bem destacado pelo doutor Luiz Fernando, não seria uma herança maldita também desse tempo pretérito de trevas? Nova Friburgo precisa de luz. Nós estamos cansados de viver no tempo nesse período de trevas. E entra personagens, sai personagens, são sempre as mesmas figuras que trazem as piores coisas para a sociedade. E faço um parêntese nisso, porque eu tive perda da minha família nesse período. Nessa transição, o governo Paulo Azevedo Sobral de Braga, o Raul Sintão estava praticamente abandonado. Perdi meu avô no dia 11 de outubro de 2001, sem uma palavra de nenhum médico que estava ali, porque nenhum era local, eram todos de fora. E sabe por que isso? Porque ao questionar, eu mesmo questionar, e a minha mãe que estava lá conosco, naquela situação desesperadora com meu avô, sem vaga na unidade coronariana, às 22h30 da noite, sem ter como recorrer ao judiciário, nós fomos ameaçados pelas pessoas que faziam a segurança dali. Estão perdoados. Eram alguns policiais militares e alguns guardas municipais. Simplesmente porque estamos questionando o porquê da demora no atendimento. Então, antes que essas pessoas que vão ouvir essa reportagem venham falar coisas do tipo de que querem autopromoção, não quero autopromoção com isso nenhuma. Eu trabalho com afico pelas pessoas porque eu sofri na pele, eu passei por isso. Eu tenho moral para falar isso. Eu estou 16 anos trabalhando com a advocacia popular, eu tenho moral para falar isso. Eu não sou mero rosto bonito, apresentado aí agora às favas, como tem muitas redes sociais aí, pedindo voto como pré-candidato. Eu tenho moral, eu tenho história. Eu dei o sangue e dou o sangue até hoje pela busca de justiça nessa cidade. E tem nome limpo, né? Tem nome limpo. Com conhecimento de causa o que acontece com as pessoas, porque eu sou um deles. Eu não me vejo diferente, como, obviamente, essa cúpula que está sempre ocupando, entra governo, sai governo, a mesma coisa. Essa coisa mais fisiológica possível que existe na política de Nova Friburgo, que é exatamente o que é a prefeitura. Tem gente que parece que tem realmente, são eu coloco, né, assim, as vedetes. Nós nos livramos das viúvas do falecido prefeito, que levou tempo para isso poder ser realmente limado. Mas algumas permanecem como as vedetes atuais. Acho que eles pensam que sem eles, Nova Friburgo não é Nova Friburgo. Ao contrário, a história está mostrando, o judiciário está mostrando e as pessoas estão votando e escolhendo bem melhor agora, e acredito que nas próximas eleições as coisas virão à tona. E muita gente que está aí realmente achando que a cadeira é minha e dali eu não saio, está muito enganada. A renovação está vindo porque as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Doutor Luiz Fernando, advogado, o Patrick já está me dando um sinal ali. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem de fé, de esperança e de superação. Marconi, deixa eu só mandar um abraço para ele um minutinho. Tá. O doutor Luiz Fernando, para a população ouvir, é trabalhador. É um advogado honesto, que trabalha pelo povo. Sabe o que acontece, doutor Luiz Fernando? Eu vi sua indignação aí. As pessoas batem na gente porque nós trabalhamos. Eu quero ver ir lá para dentro atender e ajudar. Eu quero ver quem faz o que nós fazemos. Porque é muito fácil criticar. Porque quem critica é essa meia dúzia que encheu o bolso, que está realmente há muito tempo dentro da prefeitura ou mandando na prefeitura, que todos nós friburguenses sabemos quem são, né? E que não querem que pessoas que trabalhem façam uma Friburgo diferente, que a Friburgo cresça, que a Friburgo se desenvolva e que melhore para todos, não só para um grupinho que já está há muito tempo no poder. Entendeu, doutor Luiz Fernando? Faço aqui um voto de solidariedade a você, e você é uma pessoa extraordinária. Não é de hoje que nós nos conhecemos, e não nos conhecemos brincando, tomando cerveja ou fazendo farra. Nos conhecemos trabalhando, que é o que tenta denegrir a nossa imagem, com nenhum respeito a quem trabalha. Porque a pessoa do bem não é influenciada por qualquer mentira, e sim pela verdade. E a verdade, ela sempre vai prevalecer nas situações, de qualquer situação da nossa vida. Eu tenho admiração por você, amigo.
A recíproca é verdadeira, doutor, porque é exatamente isso que nós nos colocamos. Quem é voluntarioso, quem entrega a sua vida ao trabalho, quem faz aquilo com afinco, essas pessoas que ficam ao derredor tentando apontar o dedo, eles têm vontade de ser como nós somos. Jamais serão, nunca serão. Porque quem é de verdade, quem é de mentira não pode ser de verdade. Eu espero que realmente essas pessoas mudem. Até porque eu não tenho medo de rede social, muito menos de cara feia, nem de apontar o dedo. Quero prova. Doutor! Prova. Doutor Fernando Marconi, só um minutinho. Esse assunto está muito interessante. Se você vê a quantidade de nomeados agora, para véspera de eleição, e a falta de respeito com o funcionário público, tem funcionário que ganha 3 vezes o valor, que trabalha 6 horas por dia no máximo no Hospital Municipal Raul Serdan, que entrou agora numa janela, que não entende nada de saúde e está ali só para ser X9 do prefeito. Isso é uma vergonha, porque o coitado lá que ganha R$ 848 trabalha no plantão de 24 horas, se matando e lutando para salvar a vida das pessoas que precisam. Entendeu? Então isso é um desrespeito, mostra total interesse do governo em não salvar vidas e muito menos em cuidar dos seus funcionários. Em si, só em privilegiar alguns para poder, com ameaças ou privilégios absurdos, acabar de vez com o Nova Friburgo. É verdade, doutor. É uma grande e triste verdade, mas eu creio que nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Eu creio. Sem dúvida, meu. Doutor Luiz Fernando, advogado, vou pedir para você deixar aquela mensagem de fé, de esperança e superação. Bem, Marconi, aqui vamos no Salmo 118, no versículo 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele que me ajuda. Por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender dos seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas pelo amor de Deus, Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Então fica essa mensagem: por mais que te cerque, por mais que queiram seu mal, por mais que não te destruir, você vai vencer. Você vai vencer porque o Senhor quer que você vença. Você não vai vencer porque você quer. Você vai vencer porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque o nome dele tem que ser glorificado. Acima de todo e qualquer nome, existe o nome de Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. É aquele que te livra no dia da angústia. Fica essa palavra para você, caro telespectador, Marconi, todos aqueles que têm carinho conosco. Fiquem com Deus e uma boa noite. Obrigado, doutor. Falamos então com o advogado, doutor Luiz Fernando, que trouxe essa mensagem de fé maravilhosa, né? Deixa a gente até mais leve, né?